Prezados amigos, leitores, espectadores da Tribuna da Imprensa Sindical, hoje nós temos a grande felicidade, o prazer de começar essa cobertura especial das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, que alguns estão chamando inclusive de Jogos da Vergonha. Nós vamos conversar com esse que é um dos nossos colaboradores. Mas muito mais do que isso, é um grande amigo, um grande irmão, o jornalista Mário Augusto Jacobskindl. Eu tive a grande felicidade de conhecer o Mário Augusto na ABI, aliás, muito antes disso, ainda quando adolescente, quando pegava onda. Imaginem vocês aqui nessa praia. Eu morei aqui nesse Leblon, né? Até os meus 10 anos de idade eu pegava onda e lia, acredite vocês, a Tribuna da Imprensa. Chegava na minha mão fresquinha, meu padrasto, meu pai, minha mãe. Mas olha, leia um pouquinho, se politiza, isso com 10, 9 anos de idade. Eu já li esse cara aqui. Mário, satisfação imensa ter você, cara. Prazer. Felicidade enorme, a gente trabalhou tanto na ABI, ombreamos juntos naquelas lutas em relação à Copa do Mundo. Como é que você está vendo, Copa do Mundo e os mega eventos, Jogos Olímpicos, como é que você está vendo nesse cenário paradisíaco que é o Brasil, essa loucura, né, de relação... Mais uma vez se repete o que acontece aqui nos mega eventos, por assim, nos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, e qual é o legado que nós vamos ter? Qual é, o que vai acontecer no Rio de Janeiro pós-Copa? Aliás, pós-Copa, pós-Olimpíada. Claro. Essa questão. Fazem uma grande marketing dizendo que fizeram obras, muitas obras. Fizeram, agora, em locais onde já existia uma infraestrutura, claro, os Jogos Olímpicos, uma nova competição esportiva do mundo, importante. Então, agora, lamentavelmente, num cenário que o Brasil, uma crise política, em que não temos governos legítimos, essa é a verdade, e estamos sediando essa Olimpíada. Vamos ver, repito, qual será o nosso legado. O que o Carioca vai usufruir depois do fim dessa competição? É claro que se fizeram obras, foram feitas obras, agora aonde e para quem? Uma das coisas que a gente percebe é que aqui, por exemplo, nós estamos aqui num centro de mídia, né, num dos núcleos do centro de mídia, que a prefeitura, inclusive, nos disponibilizou hoje, e nós estamos podendo gravar daqui. Agora nós percebemos, inclusive, que ainda estão finalizando aqui o espaço. A Olimpíada está muito próximo. Você vê que na Vila Olímpica, recentemente, na chegada dos atletas da Austrália, houve um grande problema, né, porque nós já vimos em outras Olimpíadas problemas com Vila, mas aqui no Brasil é estarrecedor, né? Parece que e aqui de forma mais contundente. Mas... Tem um caso da piscina que tem uma Maria Lenk também aconteceu uma coisa muito parecida. Destruíram o velódromo, né? Que tinham sido construídos os Jogos Pan-Americanos. Pan-Americanos. É o seguinte, ao autódromo foram removidas famílias. Família na Vila Autódromo. Foram removidas, como aconteceu já em outras ocasiões. Isso é lamentável. Isso é uma das grandes coisas que não se fala muito na grande mídia, na imprensa comercial. Se escamoteia muito essa relação que existe dos mega eventos com a cidade enquanto negócio, né? Enquanto balcão de negócio. Tentou-se abrir uma comissão parlamentar de guerra para o vereador e foi abafado. Jorge Felipe, presidente da Câmara, abafou com aquelas figuras. Uma CPI realmente para saber o que de fato está acontecendo no Rio de Janeiro em matéria das obras do Rio. E possivelmente depois nós vamos tomar conhecimento de muitas coisas que agora estão sendo abafadas. As coisas só aparecem no segundo momento, né, Maria? É sempre assim, a história se repete. No decorrer do processo, ninguém enxerga, a coisa fica escamoteada, subterrânea. Também a Olimpíada, essa Olimpíada não servindo de escolher muita coisa. Por exemplo, a nossa riqueza pré-sal está sendo já distribuída, entregue. Nesse momento, na antivéspera da Olimpíada, já foi vendida por uma empresa norueguesa uma área de pré-sal lá em Santos, Carcará. E ninguém está tomando conhecimento,
acontecimento. E o presidente da Câmara, recém-eleito, Rodrigo Maia, que é aqui da cidade do Rio de Janeiro, já disse que logo no início do governo vai colocar em votação a questão da partilha. Os royalties. O regime da partilha para o regime de concessão. No meio da Olimpíada, onde o Brasil está voltado, o Brasil e o mundo voltado para a Olimpíada. Então, aproveitando o embalo, para usar a gíria carioca, aproveitando esse embalo para jogar, consumar um fato que vai ser prejudicial ao povo brasileiro. Ontem, inclusive, uma das falas lá no ato que houve frente ao prédio da Petrobras, multinacionalista presente, você sempre está atuando, inclusive, em defesa do petróleo, que você participa. Ontem, por acaso, não me vi lá, mas estava bastante cheio ontem. Uma das coisas que se falou muito foi essa questão exatamente da pressão, né? Porque o que adianta? Os Jogos Olímpicos acaba sendo uma cortina de fumaça, aqui eu digo na política nacional, dentro do segmento da mídia nacional, para abafar assuntos dessa relevância como do pré-sal. Votação que vai ter. As votações no Congresso, claro, que determina o futuro desse país, né? Ordem e progresso para quem, né, cara, página? É isso que está em questão. Agora, dando uma dividida no baralho aí, eu estava lembrando que essa cidade aqui, ela tem uma história realmente muito próxima e muito importante na questão do legado esportivo, né? Porque o Rio de Janeiro, se a gente pensar bem, aqui nessa cidade, aqui aconteceu nessas praias aqui de Copacabana e Ipanema, a criação de alguns esportes, né? O frescobol foi aqui, o vôlei de praia, você já foi jogador do frescobol? Aqui nessas areias aqui, nasceu o surf aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui, havia aqueles campeonatos dos anos 70 aqui, o Aineia, 500, não sei o quê, aqueles Rico de Souza, na época da ditadura, inclusive, andar com uma prancha de surf aqui era considerado, acredito que se quiser, coisa de bandido, né? Coisa de gente, de terroristas, né? Andar com cabelo grande. Andar com cabelo grande, né? As coisas vão se modificando. Hoje o surfista é reconhecido, né? As coisas mudam muito, né? Parece que houve uma tentativa de terremoto no momento, não sei se foi uma tentativa de terrorismo, porque existe também uma preocupação, agora um barulho aqui, que se preocupa sempre com essa questão do terrorismo. Como é que você enxerga o terrorismo nessa Rio 2016, Mário? Porque muitos têm se falado disso também. Vamos colocar a questão. Primeiro que os que foram presos, detidos, são debilóides, né, que estão lá nas redes sociais elogiando o Estado Islâmico. Não tem nada a ver com o Estado Islâmico, eles servem de bucha de canhão, né, para que as autoridades façam espetáculos de pirataria. Dizer que agora recente foi preso um na Baixada Fluminense. Sim. E qual é a ligação, qual é a medidas preventivas contra o terrorismo? Os terroristas, na verdadeira acepção da palavra, não estão ainda fazendo elogios ao Estado Islâmico nas redes sociais, estão agindo de uma forma assassina. Né? Claro que teríamos que analisar todo o contexto, o significado do Estado Islâmico, como foi criado, quem criou, quem ajudou a criar, enfim. Eu me lembro que em 72, você era um atuante jornalista nesse período, era ditadura aqui no país, houve um famoso atentado contra a delegação de Israel. Fala um pouco disso, você inclusive tem uma descendência judaica, me fala um pouco desse acontecimento. Houve uma ação lá no MIC, onde agora também acabou de acontecer um ato lamentável, um ato terrorista. E também estava grande segurança, mas aconteceu. Claro. E a polícia alemã foi lá tentar resolver a questão, piorou o cenário. Né? Claro. Até hoje a Palestina não tem um Estado autônomo, é uma coisa. Isso tem mais de 40 anos e até hoje a Palestina continua pedindo, lutando em defesa de autonomia. Discurso que a Hillary Clinton aceitou a falou que apoio restrito a Israel. Por que apoio restrito? E os palestinos? Que coisa, né, rapaz? Que quer ter votos. É claro que já entrando passando na eleição norte-americana, existe um bode na sala que se chama Donald Trump. Donald Trump, claro. Agora, o bode é o bode na sala, que é uma coisa horrível. Diante da coisa horrível, Hillary Clinton parece até boazinha. Sem dúvida. Então, essa é a realidade que nós somos.
Agora, já que você abordou esse tema, eu lembrei do Sanders, rapaz, que coisa fantástica que foi a campanha esse ano nos Estados Unidos, que apareceu uma figura que eu nunca tinha visto, pelo menos desde que eu nasci, eu nunca vi um cara que fez um contraponto. Né? Nesse momento ele se colocou em favor do que ele competiu. O que ele competiu que foi a Hillary. Contra o inimigo maior. O inimigo maior. O Trump. Sem dúvida. Não pode lançar. Sem dúvida. É o que aqui no Brasil algumas pessoas não compreendem em relação ao Temer, né? Algumas pessoas aqui no país da esquerda, eles não enxergam isso, né? Nós temos um inimigo em comum hoje, que é um governo que está aí, que lamentavelmente está atacando os direitos trabalhistas, né? E atacando pior os direitos trabalhistas, a CLT, essa conquista importante da história do trabalhador brasileiro, né? Nesses dias, alguns dias atrás, o jornal o Globo publicou três páginas em cima da consolidação da lei de trabalho. E a tônica é a seguinte, ele diz, isso aqui está ultrapassado uma coisa dos anos 40, não se adapta no terceiro milênio. Que eles estão querendo tirar os direitos dos trabalhadores. Essa é a questão e que temos que defender. E outra alegação que eles alegam aqui, a carta que essa teve na carta do acordo. Vocês sabem um dos criadores da CLT, um advogado, Evaristo Moraes. Evaristinho, não famoso Evaristinho. Não, era o pai do Evaristinho, era o pai do Evaristinho. Esquerda. Claro, era de esquerda. Não tinha nada a ver com Sem dúvida, não tinha nada a ver com ela. Então, hoje, o papo da UDN dizer que o papo corrente que a CLT veio da Carta da Acordo. Isso não bate. Isso ficou com uma verdade absoluta, não é. Como muitos, né? Criadores, outro como essa de que a mídia é imparcial, isso é uma falácia, né, mano? Mídia imparcial, mídia imparcial, nós estamos vendo isso. Nós temos lá, nosso lado é a defesa do patriotismo realmente, não essa patriotada nazista que a gente tem visto por aí ultimamente, mas dos valores nacionais, que tem sentido, que é o valor do povo, dos interesses que estão aí da CLT, por exemplo, hoje está sendo atacada. E outras coisas, já estão dizendo até que uma hora de intervalo no almoço é muita coisa para o trabalhador. 15 minutos. E assim vai. Acho que nos Estados Unidos é assim, né? As pessoas na hora do almoço têm 15 minutos para comer, é isso? Não sei. Eu escutei isso outro dia, eu falei, não é possível. Porque falaram uma insanidade outro dia, dizendo que na França os caras têm 40, tantas horas. Isso é mentira, na França se trabalha 35 horas. A CNI veio para essa... Eles querem... 80 horas é uma crítica. É claro. Quando o cara chuta pro alto um número desse, ele só pode estar querendo pagar para jogar para 50, sei lá o quê. É o chamado que eles jogam pior. Mesma coisa eles falam, pode ser 70 anos de aposentadoria. Não, 70 anos, querem fazer 65. Quem joga 70 é algo assustador. 65 tá bom. A gente compra essas verdades na grande mídia como verdades absolutas, né, Mário? As pessoas são muito facilmente, absorvem muito rapidamente. Lamentavelmente, né? Porque os que a gente chama de jornalões, os telejornalões, repetem sempre a mesma tônica, né? E acabam a crise. Há 4 meses atrás, você ia para o supermercado, todo mundo falava em crise. Sim. De repente, abrandou e agora segundo os analistas, né? Então, o Brasil está melhorando, você vai ao supermercado e não se fala muito. Apesar do aumento dos preços. Uma Olimpíada não vai se falar, aí não vai se falar. Então, e o feijão para carinho. Você costuma ir ao mercado, Mário? Ao supermercado? Eu também de vez em quando vou, rapaz. Eu vi o preço do alho outro dia do feijão. Então, eu falei, não dá para comer alho de feijão, Mário. Então é o seguinte, o presidente, o vice-presidente interino, ele já disse que tudo vai se resolver depois da decisão do impeachment. E a mídia conservadora coloca como já fato consumado que o impeachment será resolvido. Vão defenestrar a presidenta da nação. Aqui não se trata de defender a democracia, se trata de defender a legalidade democrática. Sim, claro. Essa é a diferença. Essa que é a questão. Claro. Meu irmão, a satisfação é enorme poder estar falando contigo hoje. Infelizmente a gente não pode também se alongar muito. Fica cansativo para o nosso espectador aí, para a nossa tribuna. A tribuna continua sendo agora uma tribuna em defesa 100% do trabalhador brasileiro. Nós temos lá a defesa da nação, de um projeto de nação, né? Que eu acho que foi boicotado esse projeto de nação
existia aquela questão da reforma de base, né? Fala um pouquinho dessa época, agora. Você lembra disso? Você não... Era jovem estudante ainda, né? E claro que defendíamos a reforma de base, que diziam que a direita dizia que era socialista, não tinha nada de socialista, era uma reforma basicamente capitalista, né? E tentava-se, de alguma forma, tirar o Brasil do pântano em que se vivia, para ter mais justiça social. Não, analfabetismo, uma falta de emprego, um salário... E a reforma de base ainda tão vigente, ainda com a reforma agrária. Claro que a reforma agrária que se defendeu naquela época hoje seria diferente, o Brasil mudou, o mundo mudou. Então, a reforma urbana continua de pé. Continua. Eles falam agora de reforma trabalhista. Eles querem, na verdade, retroceder nas conquistas do povo brasileiro nessa área. Gente, caberia ao povo reagir aí. Quer dizer, só a galera indo para a rua mesmo, né? Só o povo organizado é que tem como reverter as coisas. Se a gente esperar de alguém, nunca vai acontecer. Né? E atenção para esse momento muito grave do Nações Unidas. Conversamos hoje aí com o nosso colaborador do site, essa figura, para mim, não é apenas um colaborador, é um amigo, um irmão que está aqui no meu coração, Mário Augusto, terminando com esse cenário de cartão postal que infelizmente já está sem pôr do sol, já acabou, hoje estava um dia escuro, um dia meio negro, um dia tortuoso, um dia cheio de nuvens. Como está o Brasil, como está a conjuntura nacional? Mário, dá o seu último recado para o nosso espectador, então, fica franqueada a palavra para você, sobre Olimpíadas e panorama geral, e a gente encerra aqui. O Brasil tem jeito, mas depende de todos nós, depende da mobilização de todos, depende do povo defender as suas conquistas e impedir o retrocesso. É isso. Com a Olimpíada, sim. Olimpíada é um fato consumado, agora temos que ficar atentos ao que se faz em torno do jogo de marketing em torno da Olimpíada. Fica esse recado. O legado não está só nos Jogos Olímpicos, o legado é um legado social, e esse que o brasileiro precisa. Obrigado, gente. A luta que segue. Mário, valeu. Um abraço.